Então nós vamos fazer a leitura do texto, já de início, e depois eu passo para as devidas explicações. Mateus 25, versos 31 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Na semana passada, queridos, eu comentei com vocês sobre como nós somos atraídos com a possibilidade de conhecermos o futuro antecipadamente. Como isso atrai a nossa atenção, como isso é procurado, como isso vende. Quem nunca foi numa cartomante antes de se converter? Tem uns irmãos que não foram, né? Então, várias mulheres que já foram, que eu sei. E aí depois que se converte, o que faz? Daí vira gospel, daí vai na profetisa da igreja da esquina. Não muda nada, né? Só mudou o local. Continua buscando as mesmas coisas, informações antecipadas sobre o seu futuro. Mas nós, como cristãos, temos que ter muito claro que a única fonte segura de conhecimento antecipado do que nos aguarda para o futuro é a palavra de Deus. É o que está revelado aqui, neste livro. Não existe outra fonte segura acerca de conhecimento sobre o futuro. Apenas Deus é aquele que pode nos dizer desde já o que vai acontecer lá para frente. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele não é simplesmente alguém que está enxergando as coisas que vão acontecer. Deus, Ele é, segundo o texto bíblico, o autor e o consumador de toda a história. É por isso que ele pode dizer antecipadamente tudo o que irá acontecer, porque é a história que ele já planejou. Tudo aquilo que é da sua vontade virá acontecer. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, texto que faz parte desse sermão escatológico de Jesus, que fala acerca de eventos futuros, onde Jesus ele está respondendo uma pergunta que foi feita diretamente a ele, dos seus discípulos, sobre quando acontecerá, o que acontecerá, em que momento será a consumação do reino. Né? Quando isso vai acontecer? E aí Deus, então, entrega diversas informações sobre esse futuro do qual os discípulos querem saber. E aí, na semana passada, nós extraímos já desse texto 3 informações acerca do futuro, de acordo com o que Jesus nos ensina aqui. Nós aprendemos um pouco mais sobre o plano escatológico de Deus. Nós vimos, em primeiro lugar, que Jesus vai reinar neste mundo. Jesus virá a este mundo e reinará como um rei sobre todas as nações. Essa é uma informação extremamente importante acerca do futuro. Um dia nós veremos Jesus como rei deste mundo. Isso é certo, ele falou que isso vai acontecer. Depois nós vimos que neste dia, quando Jesus pisar novamente aqui, ele vai separar as pessoas em 2 grupos distintos. E são apenas 2 grupos, não há um terceiro, não há um quarto. Só 2 grupos. Você estará de um lado ou de outro. E em terceiro lugar, nós vimos que este plano escatológico que Deus tem para o futuro, ele é eterno, ele é gracioso e ele é infalível. Tudo isso nós vimos a partir do texto.
E hoje nós vamos seguir na segunda parte dessa exposição buscando outras informações acerca do futuro. O que mais aqui nós podemos aprender sobre o plano escatológico de Deus com base neste texto? E eu trago aqui um quarto lugar. Em quarto lugar, a quarta informação, nós aprendemos aqui por meio do texto que as atitudes demonstrarão o grupo que cada pessoa faz parte. As atitudes demonstrarão o grupo que cada pessoa faz parte. E aqui eu vou mostrar mais uma vez, creio que vai ser a última durante a exposição deste evangelho, aquela linha cronológica para nós entendermos onde nós estamos situados, onde esse texto aqui está lidando. Então, o texto que nós estamos lendo, ele fala desse exato momento, volta de Jesus, quando Jesus pisar aqui novamente. É este momento, ao final da tribulação, a igreja já vai ter sido arrebatada, acabou a era da igreja, 7 anos de tribulação, Cristo volta. Então essa separação de pessoas ocorre neste pontinho aqui, imediatamente antes do início do reino milenário. Tá? É disso que está sendo tratado. Nós aprendemos na semana passada que neste dia específico, o dia em que o Messias vier para reinar na terra, Jesus ele vai reunir todas as nações. Quem são essas pessoas? São todas as pessoas que passarem por esse período e estiverem vivas. No momento que ele vier, ele reúne todos. E aí nessa reunião ele vai fazer uma separação em 2 grupos. Apenas 2. De um lado estará um público, do outro o outro. E aí para explicar isso melhor, Cristo usou uma ilustração de um pastor separando as ovelhas dos bodes no seu rebanho. Então agora o texto vai nos mostrar como que é feita essa separação, como que é realizada a identificação para saber qual grupo a pessoa fará parte. Cristo ele usa um método para fazer essa identificação. Mas antes disso, vamos recapitular um pouquinho o verso 34 aí do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 34 diz ali: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então Jesus agora se apresenta como rei, ele veio para reinar, será o rei deste mundo, alguém que tem plena autoridade sobre tudo e sobre todos, e aí ele ordena as suas ovelhas, aquelas pessoas que foram colocadas do lado direito, para que elas entrem no reino, desfrutar deste reino que, segundo ele, está preparado desde a fundação do mundo. E lembra na semana passada que eu disse que essa era uma informação extremamente importante para nós entendermos o que viria depois do verso 34? Um reino que foi preparado, e não um reino que precisa ser conquistado. Cristo ele demonstra com isso, quando ele diz, o reino está preparado desde a fundação do mundo, ele está dizendo que a ação direta de concretizar este reino é dele. É ele quem coloca o reino na história. E ele mostra que ele tem um plano que é eterno, antes da fundação do mundo, que é um plano gracioso, ou seja, um favor que nós não merecemos. Essas ovelhas da direita não merecem herdar o reino, mas elas vão herdar, porque Deus preparou isso para elas desde a fundação do mundo. E ele diz também que é um plano infalível, porque é o plano de Deus. O plano de Deus não pode ser frustrado. Ele acontecerá, ele virá à história em algum momento. Então, se houvesse a necessidade de conquista por parte dos homens, se nós tivéssemos alguma parte ativa neste plano, se fosse uma cooperação entre Deus e os homens, como nós poderíamos ter certeza de que nós cumpriríamos a nossa parte no corpo? Se a realização do reino fosse algo que dependesse do homem, como que Cristo poderia afirmar, provavelmente aqui o ano 33, depois de Cristo, como ele poderia dizer lá no início do 1º século de que esse reino um dia aconteceria? Mas e se nenhum homem fizesse a sua parte? Deus é aquele que pode falar com segurança, porque ele é aquele que consuma. Ele é aquele que preparou. E se ele preparou, isso vai acontecer. Se depende da ação do homem, nós não temos mais nenhum tipo de certeza.
Mas eu sei que alguém poderia ainda argumentar: ah, mas a certeza de Deus existe porque ele enxerga o futuro. Ele viu lá no futuro que as pessoas responderiam positivamente a ele. Só que se Deus, ele é alguém que apenas enxerga o futuro, mas ele não tem poder para mudar o futuro, ele não pode interferir na história, é isso que muitos alegam, né, que Deus deu ao homem livre-arbítrio. E aí ele não interfere no livre-arbítrio humano. Mas se Deus não interfere, se ele apenas vê aquilo que acontece, qual a diferença de Deus para um mero vidente? Qual a diferença? Ele apenas vê o futuro. Mas aí você lembra o que diz Isaías 46? O que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz lá, Isaías 46, versos 9 e 10, ele diz que somente eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio desde o princípio o que vai acontecer, é isso que ele diz. E por que ele diz desde o princípio que vai acontecer? Porque Deus enxerga o futuro? É isso que diz o texto? Não, o texto diz porque eu farei toda a minha vontade. Ele não diz, olha, eu posso anunciar para vocês porque eu antevejo. Eu tenho a minha bola de cristal e eu enxergo aquilo que vai acontecer. O texto não afirma isso. Deus diz, eu sou Deus e somente eu sou Deus porque eu anuncio aquilo que é a minha vontade. E eu faço toda a minha vontade. Esse é o motivo. Não há outro. Se você pegar e ler só os 2 primeiros livros da Bíblia, Gênesis e Êxodo, e alguém dizer, mas Deus não interfere no livre-arbítrio humano. Leia a quantidade de interferência que Deus faz na história da criação, no Êxodo. Cadê o livre-arbítrio de Moisés que não queria pregar para aquele povo? Deus interfere. Deus coloca o seu plano em ação. É Ele. Ele faz. Ele não fica esperando a nossa vontade como muitos alegam. Então, se nós não entendermos isso corretamente, se nós não entendermos o que é um Deus soberano, a definição de soberania é alguém com autoridade sobre tudo. Qualquer coisa que diga algo diferente, Deus é soberano, mas ele concede o livre-arbítrio aos homens. Então ele não é mais soberano, meus queridos. Ele não é mais. Ele não é mais. Então, se nós não entendermos isso, aquilo que está escrito na sequência do texto que nós vamos ler será certamente distorcido. Será certamente mal compreendido, como tem sido ao longo da história. Veja o que diz o verso 35 e 36. Porque, então aqui vem o motivo pelo qual eles foram separados à direita e vão herdar o reino, porque Jesus diz, tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então, segundo Jesus aqui, essas pessoas da direita, o grupo das ovelhas, estão herdando aquele privilégio enorme de fazer parte do seu reino, porque, segundo ele, em algum momento aquelas pessoas fizeram algo em seu favor. Deram comida, bebida, hospedaram, vestiram, visitaram a Cristo. E aí, logo na sequência, Jesus relata que a surpresa dessas pessoas. Essas pessoas ovelhas, elas estão surpresas com isso. E isso é significativo. Por que a surpresa delas é significativa? Porque demonstra que essas pessoas não tinham a consciência de estar fazendo algo para merecer o reino. O que elas dizem ali no verso 37 a 39? Então os justos perguntarão, mas quando foi que nós vimos o Senhor com fome e demos de comer? Vê a surpresa delas? Elas não fizeram algo consciente de que precisava fazer aquilo para merecer o reino. Elas estão surpresas com isso. Ou com sede lhe demos de beber, ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? E a resposta para Jesus para eles, no verso 40, é: o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, sempre que o fizeram desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então, se nós acharmos que o reino ele precisa ser conquistado por nós, que nós precisamos fazer alguma coisa para cooperar com Deus no seu plano, que nós precisamos fazer algo para merecer fazer parte do reino, neste versículo aqui, irmãos, nós vamos encontrar um motivo para comprar a ideia de que é pelas obras que nós vamos ser salvos naquele dia. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos.
vestir, alimentar, dar de bebida aos pequeninos de Cristo. Nós temos que fazer ação social, porque é por isso que nós vamos ser salvos. E essa é a ideia de muitos. A ideia que muitas pessoas têm. É por isso que muitas pessoas, quando a gente pergunta, você tem certeza da sua salvação? Ela vai dizer, eu não tenho muita certeza da minha salvação. Mas por quê? Porque eu acho que eu não tenho lido a Bíblia o suficiente. Eu não tenho vindo à igreja o suficiente. Mas o que isso quer dizer? Que eu acredito que eu tenho que cooperar com Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não estou fazendo a minha parte, eu não vou ser salvo. Mas o que a Bíblia amplamente ensina? Nós vimos aqui no primeiro capítulo de 2 Timóteo, que a salvação é pela graça. Não vem de obras, ou seja, nós não temos nada a acrescentar. Todas as nossas boas obras são o que diante de Deus, segundo o profeta Isaías? Tratos imundos. Não acrescenta nada a Deus. Então, se nós não tivermos isso muito claro do que é graça, de como provém a nossa salvação, nós vamos errar nesse texto. E eu vou dar um exemplo disso. Ao interpretar esses mesmos versículos, um autor bem famoso, conhecido de muitos brasileiros e amado por muitos brasileiros, ele fez a seguinte interpretação desse texto. Abro aspas para ele. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Ele interpretou esse texto assim. Olha, se Jesus está separando e mandando entrar no reino aqueles que fizeram algo para os pequeninos, então isso quer dizer que Jesus não está dizendo aqui que é somente uma condição para a salvação, mas a única. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Quem foi que disse isso? Alguém suspeita? Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. Retirei daqui a interpretação desse texto dele. Qual é o problema desse tipo de pensamento? Ele pode parecer lindo. Tem muitas pessoas que compram isso. Isso, inclusive, contaminou o catolicismo brasileiro. Hoje você vê um católico, ele muito mais se parece com um espírita do que com um católico ortodoxo europeu. A teologia é muito diferente, porque foi contaminada com esse tipo de pensamento. Hoje você tem, provavelmente, na sua família, católicos que conversam com mortos. E diz, eu falo com eu encontro em sonhos do seu avô, e eu converso com ele. Tipo de coisa. Isso é coisa católica, mesmo católico romano. Não, se você crê na Bíblia, você não vai crer nisso. Mas isso contaminou. Então, qual que é o problema de fazer da caridade, de fazer de obras realizadas o requisito fundamental para herdarmos o reino? Qual que é o problema? Porque se esse é o motivo, por que Cristo morreu na cruz? Se o motivo suficiente, a única condição de salvação é a caridade, por que Cristo morreu? Se o caminho para o reino são as obras, por que o sangue de Cristo foi vertido? Para nós cristãos, que cremos na autoridade deste livro, isso é muito claro. Jesus morreu pelos nossos pecados. Naquela cruz, Jesus morreu por mim. Ele me substituiu. Eu deveria ter sido pregado, mas foi ele. Ele pagou o preço da condenação que pairava sobre a minha cabeça. E eu creio que o que ele fez por mim é suficiente. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa além daquilo que ele fez por mim. De tal forma que se em algum momento eu tentar encontrar uma parte nisso, eu acabo, por consequência, afirmando que o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, não foi mais suficiente. Eu tenho que acrescentar alguma coisa. Mas o que a Bíblia ensina, irmãos? Ela é muito clara. A Bíblia prega que sem a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, ninguém teria vida eterna. Ninguém entraria no reino. Jesus mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não por obras. Por mim. Então, nessa declaração, Jesus diz que a razão do seu nascimento, a razão da sua morte, a razão da sua ressurreição é uma só: fornecer o caminho para o céu.
fornecer um caminho de salvação a pecadores. Um destino que nós nunca poderíamos chegar lá por conta própria. É por isso que Deus se fez carne, para resolver um problema insolucionável por nós. Não havia nada ao nosso alcance que poderíamos fazer para resolver essa situação. Deus declarou que todos morreram em Adão, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Esse é o destino de toda a humanidade, segundo a Bíblia. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele vem e providencia uma saída para esse dilema. Ele diz que o sangue derramado do seu Filho na cruz é a solução. Em Hebreus 9:22, ele declarou que sem derramamento de sangue não há perdão. Mas através do derramamento de sangue, a redenção é fornecida. E isso nos leva lá, nos remete lá à lei de Moisés, lá no Pentateuco. Lá na lei mosaica, Deus ali já providenciou um meio das pessoas serem consideradas sem pecado, retas diante de Deus. Como que era feito no Antigo Testamento? Sacrifício de animais. O inocente morria no lugar daquele que era culpado. Então, a pessoa pecadora chegava até o sacerdote com a sua oferta, seu animal. Ele impunha as mãos sobre aquele animal, simbolizando a transferência de culpa. Eu levava a minha ovelhinha lá sem defeito, sem mácula, exigência da lei. Impunha a mão sobre ela, demonstrando a minha identificação com aquele animal, a transferência de culpa. Eu sei que esse animal vai morrer por minha causa. Ele está morrendo no meu lugar. Tudo isso era uma simbologia. O sangue do animal era incapaz de remover por completo o pecado do homem. Por isso ele tinha que ser renovado constantemente. E ele nos dava um indício de um sacrifício final. Um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E é por meio dele nós temos a promessa da vida eterna de Deus. Por meio do sangue de Cristo. E não por meio de obras. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, eu mereci estar aqui. Para que essas ovelhas da direita não dizem, olha, nós estamos entrando porque merecemos. Eles estão surpresos. Eles estão, mas quando nós fizemos essas obras? Nós nunca fizemos pensando que isso nos daria entrada no reino. Nós nem sabíamos que isso seria uma evidência. Então, se isso é tão claro na Bíblia, como que ainda algumas pessoas cometem esse erro? Como que alguém ainda cai nesse tipo de conversa? Irmão, Satanás, ele não precisa contar mentiras deslavadas para as pessoas. Basta fazer uma distorção da verdade. Basta distorcer brevemente a palavra de Deus. Que retira milhares de um caminho correto. Quero que vocês percebam como é sutil. Eu vou ler para vocês aqui uma declaração sobre o pecado. Quando você pega uma declaração como essa de Allan Kardec, você pensa, mas qual é a ideia dessa pessoa de pecado? Se é por obras, o que você faz com o pecado da humanidade? Você não precisa mais de sangue. E aí eu retirei do site Jornal Mundo Espírita uma declaração dele sobre isso. Preste atenção e vê se vocês conseguem identificar o erro. Ele diz assim, abre aspas, Jesus inovou o pensamento religioso. Você vê que já começa com Jesus, né? Não precisa contar uma mentira, dizer Jesus não existe. Isso nem o ateu hoje em dia não crê nisso, na não existência de Jesus. Até eles sabem da existência histórica deste homem, lá no início do século. Ele diz, Jesus inovou o pensamento religioso ao representar Jesus como um pai bondoso e justo, em substituição à figura colérica, vingativa e caprichosa que então predominava. O Espiritismo, surgido em um contexto de maior racionalidade, sem prejuízo do aspecto de paternidade amorosa do Criador, apresenta Deus como uma inteligência cósmica, infinitamente perfeita e que rege o universo com base em leis igualmente perfeitas, plena de justiça e de misericórdia. Então perceba que o que eles estão fazendo é dar um novo significado para Deus.
Né? Eles estão dizendo, olha, nós somos mais racionais do que o povo do Antigo Testamento, o povo do período bíblico, e agora nós estamos mostrando Deus de uma outra maneira. Eis que Deus surge despido de caracteres antropomórficos, sem os vícios e as paixões humanas. Senhor de misericórdia. Essa concepção do divino é a chave para se entender os conceitos de pecado e castigo na ótica espírita. Sobre esse enfoque, os conceitos de pecado e castigo trazem uma roupagem completamente nova. Olha aqui, mais um novo significado para pecado. Agora veja o que eles dizem nessa declaração. Qual é a definição de pecado para eles? Eles não negam o pecado. Mas olha o que eles dizem. Pecado não é mais, ou seja, estão dando um novo significado, não é mais aquilo que você pensava antes. Pecado não é mais uma ofensa contra Deus. Pecado não é mais uma ofensa contra Deus. Visto que este não se assemelha a uma criatura humana com suas fragilidades. Ele não se ofende com os equívocos dos seus filhos em processo de crescimento. Senhor amado, pecado não é mais uma ofensa. Deus ele não se ofende mais com os equívocos dos seus filhos. Que coisa gostosa de ouvir, né? Quando eu li esse livro, o Evangelho de Kardec, eu me senti muito confortado. Nossa, que coisa gostosa de ler. Porque não tem como dar errado. Está todo mundo seguro. Na pior das hipóteses, se regride um nível para avançar depois outro. Não tenho algo que eu vá me preocupar. Absolutamente nada. Se o pecado não é mais uma ofensa contra um Deus Santo, não existe mais necessidade de expiação. Não existe. Não tem por que retirar culpa, porque não há mais culpa. Por que eu vou pagar o resgate de pessoas que não estão presas ao pecado? Porque o pecado não ofende a Deus. Eu não preciso mais tornar Deus propício aos homens. Porque ele nunca foi distante dos homens. Não há mais necessidade de sangue de Cristo na cruz do Calvário. E aí é outro ponto. Se não é mais necessário, o que eu faço com a morte de Cristo? Traz um novo significado. Substitui o sangue pela caridade. Coloca as obras. E aí mostra Jesus como mestre de moral. Ele é alguém que nos ensina coisas boas. Ele é alguém que demonstra um sacrifício pela humanidade. Mas simplesmente como dar a sua vida em favor de outro no sentido de não de uma salvação eterna, mas de um exemplo a ser aplicado de autonegação. Jesus é um mestre de moral. Qual a consequência para quem crê nisso? Você tem obras de caridade. Tem muito espírita que faz muito mais obras do que qualquer um de nós. Eles levam muito a sério. Porque é o pilar da salvação para eles. Agora, qual a consequência? Você tem obras de caridade, mas você não tem mais o sacrifício de Cristo. Você não tem mais o sacrifício porque você não acha mais necessidade alguma de ir até a cruz e se apropriar daquele sacrifício. Não há mais uma condenação pairando sobre a sua cabeça. Portanto, segundo o que a Bíblia nos ensina, não há salvação para quem pensa assim. Não há salvação, biblicamente. Não há. Então, assim, para quem crê nisso, eu estou bem. Eu estou seguro. No espírita, eu estou no caminho. Eu estou evoluindo. Agora, o espírita, para mim, está perdido. Está completamente condenado. Sem esperança alguma. Essa é a verdade da palavra de Deus. Não tentem conciliar isso aqui com isso aqui. É irreconciliável. Allan Kardec ele chega a ser infantil nas suas interpretações da Bíblia. Se der para uma criança aqui da igreja interpretar a palavra, ela vai sair muito melhor do que se sair isso. Então, como pode tantas pessoas caírem nessa conversa? Porque é gostoso para nós, pecadores. Nos dá um consolo, um alívio. Muito melhor para nós, seres humanos, pecadores, crerem nisso aqui, do que nas Escrituras. Em João, capítulo 3, versos 35 e 36, Jesus diz assim: o Pai ama o Filho
e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus disse isso. Como é que vai me dizer que Jesus trouxe uma nova ideia de Deus sem os caprichos? Jesus disse, se você não crê no Filho, permanece sobre você a ira de Deus. Que novo significado Jesus trouxe de Deus? Ele apenas confirmou tudo o que havia no Antigo Testamento, a tal ponto que ele disse, olha, nem um i e nem um tio da lei passará. Nada vai ser revogado. Tudo o que foi dito é verdade. E eu vim aqui para revelar ainda mais acerca desse Deus. Ah, mas o Espírita crê em Jesus. Se basta crer no Filho para ter vida eterna. Crer no Filho, queridos, é crer nas suas palavras. É crer na sua obra. É crer no seu sacrifício. É crer na sua ressurreição. Não adianta crer que um dia existiu um homem chamado Jesus e este homem foi um bom exemplo de moral e de virtude. Não adianta dizer eu creio, mas não ter interesse naquilo que ele disse. Não querer andar como ele andou. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é, de fato, aquele que crê. Então, diante de tudo isso, como que nós lidamos com esse texto de hoje, que parece seguir numa linha de que a base para a salvação das pessoas é as obras? Inclusive, o texto ele vai seguir nessa mesma linha em relação aos condenados, o grupo da esquerda, os bodes. Versos 41 a 46 diz ali, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Perceba como o texto ele é repetitivo, né? Jesus está aqui atraindo a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes. Jesus era imagina a pessoa mais hábil do mundo para contar história. Então estava todo mundo ali, o discípulo de olho arregalado. E ele está enfatizando essa realidade, repetindo várias vezes. E eles então lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo, sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então o que precisa ficar bem claro aqui para nós é que não é porque a salvação ela vem apenas pela fé somente, né, o lema da reforma, não é porque a salvação ocorre apenas pela graça, pela nossa fé, não depende de nós, que isso necessariamente signifique que as boas obras não tenham nenhum valor, né? Esse é outro ponto que tem que ser bem esclarecido. Não é porque a salvação é apenas pela fé que a Bíblia exclui a necessidade e o valor de obras. Pelo contrário, o ensino bíblico ele é de que as obras caminham junto com a graça. Elas estão juntas, de mão dadas. Elas não são a causa da graça, mas são o indicativo de que ela opera em nós. Esse é o ponto. As obras, elas não são a causa, mas elas são o indicativo. As obras indicam a salvação. Elas não causam a salvação em nós. Este é o caso do texto que nós estamos lendo aqui. Aquilo que essas pessoas fizeram uns pelos outros, as obras de caridade realizadas por os crentes naquele dia, são a evidência da salvação. Diz que essa é a última vez, não vou mostrar de novo. Nós temos que lembrar aqui do contexto. Por isso que é importante, irmãos, os textos serem vistos dentro do seu contexto. Então, o bonito aqui, ele pegou, isolou o texto e saiu interpretando só os versículos que para ele era interessante interpretar. Mas ele esqueceu completamente do restante, do início. Né? Então, quem são esses pequeninos aqui que Jesus está falando? São as pessoas que viveram aqui nesse período aqui. Tribulação. É o tratamento com os crentes deste período. Lembram o que vai estar acontecendo neste período com os filhos de Deus?
Volte ali no capítulo 24. Vejam os versos de 9 a 14. Olha o que vai estar acontecendo nesse período da tribulação. Jesus diz que nesses dias, falando aqui aos seus discípulos, os discípulos de Cristo nesse período serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, neste tempo, queridos, o povo de Deus, em especial a nação de Israel, vai sofrer intensa perseguição do mundo todo. Qualquer pessoa que nesses dias tratar bem aqueles que estão esperando a chegada do Messias, esse vai ser um indicativo de que eles creram na pregação do Evangelho do Reino. Porque o mundo todo vai perseguir os filhos de Deus. Vai perseguir aqueles que estão anunciando e proclamando a chegada de Jesus como Messias. Então, aqueles que tratarem com misericórdia essas pessoas, isso é sinal indicativo de que eles creram na mensagem. Haverá dois públicos, os perseguidos e os perseguidores nesse tempo. O amor inspirará de muitos. As pessoas vão maltratar, vão entregar. Vai ser uma perseguição imensa. Então esse é o indicativo daqueles que creram na mensagem. E que foram salvos pela pregação, pela graça, que operou e que foi evidenciada pelo tratamento que eles dispensaram aos discípulos de Jesus naqueles dias. É muito semelhante a como nós hoje batizamos novos membros. Como nós fazemos? Nós confiamos apenas naquilo que ela fala com a boca. Olha, eu creio em Jesus. Eu amo Jesus. Tá bom, vamos lhe batizar. Não, o processo é longo. Tempo? Por que precisa de tempo? Porque hoje nós vivemos um contexto de que qualquer um fala que é crente. Qualquer um pode dizer, eu creio em Jesus. Mas pode ser apenas da boca para fora. Hoje é muito comum, não há nenhum tipo de perseguição. No primeiro século, os primeiros discípulos, a partir dos apóstolos, você dizer eu creio em Jesus era sinônimo do quê? Perseguição e morte. Isso retorna no período da tribulação. Para alguém dizer que crê em Jesus, vai ter que enfrentar os perrengues que estão associados ao Messias, nesse tempo de perseguição e morte. Então hoje nós damos tempo para testar aquela confissão de fé, para ver as evidências de uma pessoa que realmente tem buscado mudar sua vida, tem buscado ser obediente, tem buscado conhecer mais de Cristo, tem amado o Senhor, tem andado junto com a comunidade. E aí então a pessoa é batizada, porque nós provamos aquela confissão de fé. Mais ou menos isso que ocorre aqui no texto. As obras não causam o acesso ao reino, mas são um indicativo de que aquelas pessoas creram na pregação do Evangelho do Reino, que estará sendo espalhada por todas as nações naqueles dias. Certo? Então, o que nós vimos aqui na quarta informação é que as atitudes das pessoas demonstram o grupo que elas fazem parte. A quinta e última informação que eu vou destacar aqui, que nós podemos aprender sobre o plano escatológico de Deus, trata sobre o destino eterno dos homens. Jesus ele encerra o seu sermão escatológico dizendo que quando ele pisar novamente neste mundo, ele vai reunir todas as pessoas que estiverem vivas nesse dia e vai fazer a divisão de dois grupos. Um grupo à sua direita, outro à sua esquerda. O grupo da direita são aqueles que creram no Evangelho do Reino, na promessa da vinda do Messias, e por conta disso agiram de bondade com seus irmãos na fé. Já o grupo da esquerda, ele é composto daqueles que perseguiram, que maltrataram o povo de Deus nesses dias, que não ajudaram em forma alguma aquela perseguição que estava ocorrendo, que se uniram e que celebraram o ato abominável que causa a desolação, né? Nós já estudamos sobre isso. Então, cada um dos dois grupos aqui no texto apresentam destinos diferentes. O grupo das ovelhas, o rebanho do Senhor, ele é convidado a entrar e herdar o reino do Messias. Já o grupo dos bodes, os cabritos, aqueles que viveram em rebelião contra o Senhor, são afastados do reino, são apartados da sua presença. E este é o foco que eu gostaria de dar aqui.
Da mesma forma que eu frisei na semana passada, sobre aquela imagem equivocada que muitas pessoas têm, mesmo cristãos, mesmo evangélicos, sobre o céu, né? Que pensam no céu de maneira, né, espiritual, algo, né, nas nuvens, uma visão que a gente quase não consegue imaginar. Cada um pensa de uma forma diferente. A Bíblia é muito clara que não é assim. Nós conseguimos. Nós aprendemos na semana passada como vislumbrar a eternidade de maneira muito clara para nós. Então existe essa mesma concepção equivocada acerca do inferno muitas vezes. É claro que nós temos aqui uma linguagem, ao longo de toda a Bíblia, que descreve esse destino dos ímpios de uma forma nada agradável, né? As ilustrações que nós temos sobre este lugar, né, onde será o destino eterno dos ímpios, daqueles que não foram justificados por Cristo, quais são os elementos que eles sempre aparecem lá? Choro, ranger de dentes, fogo eterno, é uma maneira de ser ilustrada, castigo, tormento sem fim, tudo isso sempre aparece relacionado. Isso é muito claro. Ou seja, este destino eterno, que nós conhecemos como inferno, certamente é um lugar nem um pouco agradável. É fato. Tá? E mesmo assim, mesmo a Bíblia ensinando assim, muitos adoram fazer piadinha, né? Com o céu e o inferno. Né? Dizem, o céu vai ser uma chatice. Né? Vão ficar lá cantando música gospel lá a eternidade toda. Eu não quero ir para lá, eu quero ir no inferno, porque no inferno vai ter festa. Vai ter bebida, vai ter meus amigos vão estar tudo lá, eu quero ficar com eles. Né? Fazem piadinha aí. Um dia tudo isso cai por terra, né? Outros pintam o inferno como um lugar de domínio de Satanás, né? Satanás é o regente do inferno. Nós vemos aqui que não é o caso, o texto aqui nos mostra. Satanás, regente do inferno, está longe de ser verdade. Jesus nos diz que o inferno foi preparado para ele e para os seus anjos, não como um lugar que eles vão dominar, e sim como um lugar da sua punição eterna. A rebelião primeiro ocorre no céu, e Deus preparou o inferno para eles. Será um lugar de tormento eterno para eles, como será para os seres humanos. Satanás não é rei de lá. Provavelmente será um que mais vai sofrer lá naquele lugar. Portanto, irmãos, é preciso resgatar uma imagem bíblica acerca do destino eterno dos homens. Tanto em relação ao reino dos céus, quanto em relação ao tormento eterno, o destino dos ímpios. Como eu já falei bastante na semana passada sobre o reino de Deus, preparado os seus filhos desde a fundação do mundo, como nós aqui todos já sabemos que não vamos virar estrelinha, né? Agora, aqui da igreja, ninguém mais vai mostrar para os filhos, olha lá, a bisavó, a estrelinha lá é a bisa que morreu. Acabou, né? Essas antigas imagens foram por água abaixo aqui do que nós vimos no texto. Então, como eu já falei bastante sobre isso, eu vou focar mais na questão do destino externo dos da esquerda, os bodes. E aí o verso 41 traz duas informações bem importantes sobre o inferno. Jesus ele diz ali no verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse versículo aqui nos ensina que o destino eterno dos ímpios tem pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é o de separação. Jesus diz, afastem-se de mim. É o exato oposto de venham benditos do meu Pai. É o oposto. Cada um para um lado. Venham para perto, afastem-se para longe. Estar no céu é sinônimo de estar com Deus Altíssimo. Nós temos essa concepção de que Deus está no alto, nos altos céus. E é por isso que nós usamos a linguagem para falar de eternidade como o céu. Porque nós vamos estar na presença de Deus. E aí as pessoas desenvolvem a mentalidade de que a nossa eternidade será nas nuvens, ou algo nesse tipo. Mas, na verdade, o Altíssimo habitará conosco neste mundo. Essa é a diferença. Tá? Então, nós temos como um sinônimo para o céu a ideia de estar diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Para ele, partir, morrer, era o mesmo que estar com Cristo. Ele diz lá em Filipenses 1, 21, 23. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro.
Loucura, né, nos nossos dias. Mas sai por aí dizendo que para você morrer é lucro, na outra semana você está no hospício. Morrer é lucro. Aonde? Mas ele sabia muito bem. Por quê, né? Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Olha só, frutos, né? Boas obras. Paulo dizia, olha, se eu estiver vivo, vou poder fazer boas obras em favor do reino. Eu vou continuar pregando, ensinando. E ele diz assim, não sei o que escolher. Se eu estou aqui, eu estou com um propósito. Mas se eu não estou, o que acontece? Ele diz, estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso que era lucro. Porque ele entendia que partir era estar com Cristo. E para ele estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E esse texto nos faz sondar o nosso coração. Será que nós conseguimos pensar como Paulo? Partir é deixar coisas que nós amamos aqui. Paulo amava o seu ministério. Ele amava a possibilidade de pregar, de continuar anunciando, de ver pessoas sendo salvas por meio da pregação. Mas o amor por Cristo era maior do que tudo isso. Da mesma forma, nós temos os nossos amores neste mundo. Muitas vezes a gente pensa na nossa família. Eu amo estar com a minha família. Eu amo guiar a minha esposa e minhas filhas no caminho do Senhor. E algumas pessoas custam a desapegar disso. A conseguir dizer, mas para mim estar com Cristo é maior. É incomparavelmente melhor. É muito bom estar com a minha igreja. É muito bom estar aqui. Eu amo isso. E o meu coração fica dividido. Mas, mesmo assim, eu creio que estar com Cristo é infinitamente melhor. Isso também sonda o nosso coração. Será que você também conseguiria? O que será que você mais ama nesse tempo presente? É de fato estar com Cristo? Ou será que tem coisas aqui que lhe prendem e você fica orando, Senhor, não volta ainda. Dá um pouquinho mais de tempo. Eu tenho sonhos ainda a realizar neste tempo. Eu tenho coisas que eu quero viver. Eu não quero abandonar as pessoas ao meu redor. Isso sonda onde está o nosso coração. Se verdadeiramente o Senhor é primazia na nossa vida. Outro texto interessante nesse sentido são as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, onde ele diz, e a vida eterna é esta. 2 pontos, né? A gente vê, poxa, agora vem a definição do que é a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui que parece um enigma, né? Nossa, mas como assim que a vida eterna é conhecer a Deus? Só que nós temos que entender, desde o princípio, né? Os pilares da fé. Criação, queda, redenção e consumação. Para entender as palavras de Jesus aqui. Nós sabemos que o ser humano ele foi criado por Deus para viver eternamente. Tenho certeza que a sua alma prega isso a você todo dia. Essa semana eu conversava com a minha esposa. Nós estamos envelhecendo, a nossa filha está fazendo 15 anos. E a gente pensa, meu Senhor, olha só, nós estamos velhos. Eu me lembro da minha irmã fazendo 15 anos, parece que foi ontem. Só que a nossa alma não envelhece. E o nosso corpo está definhando. Me vejo careca. Tem que fazer musculação para pegar a musculatura de volta, porque senão, né, mano? Senão já era. Vejo o irmão Marcos com dor nas costas, não sei nem sentar direito na cadeira. Então o nosso corpo está morrendo. Mas nós não fomos criados para isso. A nossa alma prega. Tem algo errado. Não é normal isso que está acontecendo. E é esse o ponto. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas o pecado trouxe a morte ao mundo. E o que é morte? Morte, biblicamente, tem um sentido de separação. Morte física é a separação do corpo da alma. O corpo vai morrer e a alma será separada do corpo. Morte espiritual é a separação de nós com o nosso Deus. Fomos separados da comunhão que nós tínhamos no jardim. E morte eterna é uma separação definitiva. Separado para sempre do nosso Criador.
Então, o que Cristo afirma no Evangelho de João é que nós, aqueles que cremos, nós podemos desde já desfrutar de vida eterna. Porque a vida eterna se resume à comunhão restabelecida com o Criador. É ter a morte espiritual resolvida. Um dia a morte física também vai ser solucionada. Mas neste momento nós já desfrutamos de vida eterna. Nossa alma não vai morrer. Porque nós já fomos unidos a Deus no momento da conversão. Nós podemos agora viver o propósito pelo qual fomos criados. Nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos nos unir a Ele. Uma comunhão que tem as suas limitações? Claro que tem, porque nós ainda temos um pecado que nos atrapalha. Mas nós temos a promessa do reino. E de que um dia nós habitaremos para sempre com Ele. E que nós o veremos face a face, como Ele de fato é. Portanto, o destino eterno do ímpio, ele tem um aspecto oposto a esse. O aspecto da separação, não mais da comunhão. É uma separação eterna e definitiva da presença santa de Deus. Separação eterna do seu amor e da sua providência. Porque o ímpio hoje desfruta do amor e da providência de Deus. Nossa, pastor, que heresia. Graça comum. Chamado graça comum. A chuva não cai só sobre a minha casa. Cai sobre a casa do vizinho do lado, que é ímpio, e que ofende a Deus com suas atitudes todos os dias. Mas um dia eles terão separação inclusive disso. Até mesmo do amor providencial de Deus será afastado deles. E aí então vai sobrar o que de Deus para eles? Só uma coisa. A ira. A ira de Deus sendo derramada diariamente sobre aqueles pecadores que não se arrependeram enquanto tiveram sua chance. Eu sei o quanto esse assunto é duro, queridos. É difícil falar de inferno. Toda vez que eu tenho que trazer esse assunto para a igreja, é difícil, queridos. É duro realmente. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria. É muito mais gostoso crer nisso aqui. Muito melhor para nós. Ler essas palavras doces. Aquela aguinha com açúcar. O café amargo, né? Que é muito difícil. Ou pílula de ômega 3 do pastor Adriano. Né? Toma uma pílula dessa que não consegue engolir. Difícil. Mas é isso que a Bíblia ensina. Qualquer pregador que venha pregar esse livro e esconde essas verdades a vocês, a qualquer pessoa, ele está sendo mais um Allan Kardec. Nós temos que estar cientes, Deus nos revelou. Se revoltar contra a realidade do inferno, contra uma condenação sem fim, é se revoltar contra o próprio Deus, que ensinou isso a nós. Às vezes o que falta para as pessoas é mudar o foco do olhar. Nós temos a tendência, como seres humanos, de olhar para nós mesmos como o centro do universo. Como é que pregam hoje em dia que nós somos a pedra preciosa de Deus? Como é que é? É uma coisa nesse sentido, né? Nós somos... É um dos pregadores modernos que falam umas bobagens dessas. Nós achamos isso mesmo. Nós achamos que Deus move tudo ao nosso favor. Ele está lá agindo porque Ele me ama. Se nós fôssemos os autores principais dessa história, nós não somos. Nós não somos. Deus é o autor. Deus é o ator principal. Nós somos criados por Ele. Ele é o nosso criador proprietário, é o nosso dono. E nós temos dificuldade de lidar com isso, que a minha vida não é minha. Minha vida pertence a Deus, porque Ele me criou, porque eu me acho autossuficiente. Nós seres humanos achamos que conseguimos, podemos, que fazemos. E aí quando no meu íntimo eu questiono, eu fico em dúvida sobre a existência do inferno, eu penso, mas como pode Deus fazer algo assim? Aí eu me lembro de Romanos 9, 20 a 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Paulo diz. Paulo está respondendo basicamente a mesma pergunta. Mas Deus não é injusto? O inferno, mas Deus não pode, Deus de amor, criar um inferno. E aí Paulo larga na cara da pessoa. Né? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para fazer um barro, ou para fazer do mesmo barro um vaso de honra e outro de desonra?
Você está lá pensando no cara que faz o vaso, né? Está moldando. Será que o barro vai olhar para o cara que está fazendo e vai dizer, por que você me fez desse jeito? Eu queria ser diferente. Essa é a ideia. Nós somos o barro. Deus nos criou. Ele faz com nós o que Ele bem entende. E isso ofende o nosso orgulho. É difícil de lidar com isso. E se nós nos recusamos a aceitar algo assim, nós nos recusamos a aceitar a Bíblia. E provavelmente isso acontece porque nós temos uma visão muito limitada sobre Deus. O que falta é conhecer mais o Senhor por meio das Escrituras. Que quanto mais nós conhecemos Ele por meio deste livro, mais nós percebemos quem Ele de fato é. Deus Altíssimo. Altíssimo, queridos, não é só porque está no alto, lá em cima do telhado. Não, Ele é altíssimo porque Ele é inalcançável. Ele está muito distante de nós. É incomparável. Nós não podemos ter imagens de Deus construídas aqui na nossa cachola. Mas eu não acho que é assim. Eu encontro Deus da minha maneira. A sua maneira é a maneira idólatra. Sinto dizer. É uma maneira idólatra. Você criou uma imagem de Deus na sua mente e você adora um Deus que não existe. E só há um que é Deus. Deus da Bíblia. Mas, pastor, quem não garante que os espíritas não estão certos na sua interpretação? Quem sabe eles não acertaram na sua definição sobre Deus, sobre o pecado, sobre o destino eterno? E aí eu poderia gastar horas aqui por isso. Para fazer uma conferência só dos motivos pelo qual eu creio na Bíblia. A Bíblia é cheia de evidências que comprovam a sua autenticidade. Mas para resumir, queridos, eu creio na Bíblia porque eu creio em Cristo. Eu creio nas suas palavras. E eu creio nele porque ele morreu e ressuscitou. Eu não sinto nenhuma segurança em crer em palavras ditas por outras pessoas suscetíveis ao pecado tanto quanto eu e que estão mortas e sepultadas até hoje. Eu creio em Cristo porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. É por isso que eu creio. É por isso que eu creio nas suas palavras. Eu não vou crer em alguém que está... Vai lá visitar o túmulo dele. Está lá. Fedendo. Em Cristo. Então, meu querido, nós temos aqui esse aspecto de separação sobre o destino dos ímpios. Passarão a eternidade longe do seu Criador. Mas há também aqui no verso 41 um aspecto de associação. Associação no destino eterno dos ímpios. Diz o texto que naquele derradeiro dia o rei dirá: afastem-se de mim, malditos, para o fogo do inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existe aqui na punição eterna uma associação dos ímpios com a pior de todas as companhias. Uma associação do ímpio com o diabo e os seus anjos. Os ímpios habitarão e compartilharão, terão comunhão no sofrimento com o grande inimigo de Deus, com a grande serpente, com o pai da mentira. Eles vão estar associados em sofrimento com o diabo e os seus anjos por toda a eternidade. Separados de Deus, porém unidos ao seu verdadeiro Pai. Terrível. Terrível. Destino eterno dos ímpios envolve a associação eterna dos membros de uma mesma família. Conforme disse 1 João 3,10. São manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Duas famílias, dois destinos, duas eternidades, cada um junto ao seu próprio Pai. Não há outro lugar. Não há uma terceira opção. Há o meio termo. Nem tão bom, nem tão ruim. Não existe. Ou você é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou você passará a eternidade junto do seu Pai celestial, ou em tormentos, no inferno, com Satanás.
Duas famílias, dois destinos, duas opções, nada mais. Então, recapitulando, queridos, tudo aquilo que nós aprendemos aqui em Mateus 25, versos 31 e 46, sobre o plano escatológico de Deus. Aprendemos que, em primeiro lugar, o Rei Messias reinará neste mundo. Eu espero que nenhum de nós ainda acredite na eternidade dos anjinhos tocando harpa. Tá? Não existe. Até mesmo o novo céu e nova terra, queridos, que vão ser uma continuidade do mundo, da criação que hoje nós conhecemos. Até mesmo depois do reino milenário, novo céu e nova terra, purificados pelo fogo, mas eles vão ser reconhecidamente os mesmos lugares. Nós vamos reconhecer a criação da mesma forma que os discípulos reconheceram o corpo de Cristo ressurreto. Há um aspecto de continuidade. Deus criou Adão e Eva neste mundo para viver e administrar toda essa criação de Deus. Vai haver uma renovação? Vai, mas haverá uma continuidade. Esqueça ideias de anjinho, estrelinha e coisas do tipo. Em segundo lugar, nós aprendemos que no dia em que Jesus pisar novamente neste mundo, haverá separação de dois grupos e apenas dois. Exatamente como a Bíblia nos ensina que há só duas opções. Duas decisões acerca da pessoa de Jesus. Aqueles que são seus discípulos, que obedecem às suas palavras, e aqueles que o rejeitam e vivem em rebelião contra ele. Por mais que digam, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso no seu nome. Não vos conheci. Vocês nunca levaram em conta o meu ensino. Vocês nunca obedeceram às minhas palavras. Não existe caminho do meio. Não existe possibilidade de alguém que crê, mas que não se compromete. Alguém que crê, mas que não busca uma vida diante do seu Senhor. Não há, não há. A terceira informação que nós aprendemos sobre o plano escatológico de Deus é que o seu plano é eterno, preparado desde a fundação do mundo. É gracioso, porque é o próprio Deus que é o agente ativo na elaboração e na consumação do plano. E, portanto, já que ele é o agente, esse plano é infalível. Não há nenhuma chance de dar errado. Aprendemos também que a atitude das pessoas demonstra o grupo que elas fazem parte. Sabemos que as obras não são a causa, mas a evidência da salvação em nossas vidas. Isso fica bem evidente por meio do texto que hoje nós estudamos. E por fim, nós aprendemos mais sobre o destino eterno dos homens. Reformamos a nossa visão sobre o céu e aprendemos aqui alguns aspectos importantes sobre o inferno. O aspecto da separação eterna do homem com seu Criador e o aspecto da associação na punição ao diabo e aos seus anjos. E com isso nós encerramos esse último discurso de Jesus narrado em Mateus, no seu Evangelho. Eu imagino que deve ter sido cansativo, queridos, analisar todo esse sermão, não é fácil. Né? Palavras que falam acerca de eventos escatológicos é difícil mesmo. Mas se estamos cansados de tanta informação bíblica, é um cansaço bom, né? É um cansaço saudável. Creio que valeu a pena. Na próxima semana nós vamos voltar então às narrativas do Evangelho de Mateus sobre os acontecimentos acerca da vida e do ministério de Jesus. E a partir de agora nós vamos entrar na reta final, né? São os últimos momentos antes da crucificação e da ressurreição de Cristo. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, queremos de fato, Senhor, agradecer pela Tua graça e a Tua misericórdia que nos tirou das trevas e nos trouxe a Tua luz. Sabemos o quanto, Senhor, quantas mentiras são ensinadas neste mundo, pequenas distorções da verdade, mas que comprometem completamente a mensagem fundamental do Evangelho, que é a obra do Senhor Jesus como suficiente para salvar pecadores que se arrependem. Como pequenas distorções conduzem pessoas a caminhos completamente opostos a isso, e consequentemente incapazes de serem salvos por meio de qualquer outro lugar. Não há nenhuma obra que nós possamos fazer que vá nos salvar em algum momento. Tira, se há ainda em nós essa ideia de uma balança de coisas boas e ruins e que nós seremos julgados por conta disso, daquilo que mais pesa. Isso não existe biblicamente, Senhor. Nos ajuda a crer e a confiar unicamente em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, onde não há nenhuma obra meritória em nós mesmos, onde nós possamos descansar e que não depende de nós. Se não depende de nós, nós estamos seguros
em Ti, naquilo que o Senhor fez por nós e que nós já nos apropriamos do sangue do Cordeiro perfeito, que veio ao mundo e morreu no nosso lugar. Obrigado, Pai, que nós não merecemos isso. Nós não merecemos nada daquilo que o Senhor nos concede. Se hoje nós podemos aqui nos reunir, cantar cânticos, estudar a Tua Palavra, é unicamente a Tua graça sobre nós. Tem nos conduzido e nos alimentado, Senhor, do alimento saudável que vem unicamente da Tua Santa Palavra. Nos ajuda a não cairmos em nenhuma distração, Senhor, a sufocar o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho, e que possamos cada dia mais conhecer ao Senhor e torná-lo conhecido em nosso meio. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.